Salve, salve, minha gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias, conectando experiências de vida. E hoje eu tô com um cara que eu já posso até chamar de amigo, de irmão, pois há pouco tempo eu tive a honra, o prazer de conhecer aqui em Portugal e hoje ele vai compartilhar um pouco da sua história, porque se ele for contar a história dele aqui, vamos passar o final de semana inteiro aqui contando experiências. Mas já, sem muitas delongas, eu quero apresentar para você Rafael Nassif. Como é que você está, Rafael? Obrigado. Satisfação. Satisfação toda minha. Que honra poder compartilhar, né, um pouco da tua história aqui no nosso canal, no nosso Falando Sério Podcast. Obrigado. Sei da dificuldade aí das tuas agendas, Não, teus compromissos. Que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui. Muito bom. Satisfação. Para quem ainda não conhece o Rafael Nassif, eu sei que quem está aqui em Portugal, muitos já conhecem, né, da história do Rafael, pois ele por muito tempo conduziu o Instituto Viver com Propósito, ou Instituto Vida com Propósito? Viver com propósito, né? E muita gente tiveram aí o apoio, muita gente que tiveram até vidas transformadas, posso até dizer assim, dentro desse projeto do Instituto Viver com Propósito. Mas claro, antes de tudo isso, o Rafael tem uma história, uma vasta história. Para começar, mineiro, né? Lá de BH. Mineirinho, meu amigo. Mineirinho. Acho que os mineiros vão dominar o mundo, não? Já estão a dominar. Isso aí Minas Gerais é o melhor país do mundo, né, velho? Eu costumo, às vezes eu encontro um mineiro em algum evento, alguma coisa, no sotaque você já vê que o cara é mineiro. Já vê logo. Aí eu costumo falar pra ele, cara, aqui em Portugal tem mais mineiro do que português. Pô, tem muito, tem muito. Muito. E me falaram que nos Estados Unidos, então, é que tem mineiro, né? Ixi, agora, coitados. Agora com o Trump lá, a coisa tá pegando fogo. Eu vi até um vídeo que o pessoal falou que Valadares vai ficar complicado agora, porque Valadares uma metade está em Valadares e uma outra Valadares está nos Estados Unidos. Verdade. Em situação. E você foi um desses que também resolveu migrar, sair de Minas Gerais e ganhar o mundo. Mas antes, Rafael, de você sair de Minas Gerais, o que é que você fazia lá, na tua juventude? Como que foi a tua vida em Minas? Ixi, velho, isso aí, vamos voltar lá atrás. Não, mas assim, sou de uma família assim, tradicional, mineira, meu pai, minha mãe, tenho um irmão, e eu morei em Belo Horizonte mesmo até os meus 19 anos, e quando eu tinha 19 anos, quando eu terminei a escola, né, antes de entrar na faculdade, aí eu queria, não sei, acho que eu queria só explorar o mundo, sair assim um pouco. Sempre tive essa vontade, sabe? Eu acho que desde adolescente, que naquele tempo era difícil, né? Não tinha essa facilidade de viajar quando nós temos hoje, né? Hoje com a era da internet, hoje o mundo tá na palma da tua mão, você acaba... Não, isso é muito mais barato, né? Muito mais fácil e tudo. Só que no Brasil, naquele tempo, né, eu sou de 1980, né, eu tenho 44 anos. Então, assim, quando eu era adolescente, sei lá, 12, 13, 14 anos, era difícil. Então, aí, comecei a imaginar, viajando pelo mundo, a morar fora, etc e tal. E aí tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos com 19 anos. E aí fui mesmo... O primeiro lugar que eu fui morar foi no Havaí. Não, aliás, fui na Califórnia primeiro, quando eu tinha 16 anos, fiquei lá 6 meses, voltei. E aí depois, para mudar mesmo, eu saí do Brasil com 19 anos. E aí fui para o Havaí. Fiquei lá quase 5 anos. Caramba, você saiu cedo, então? Saí cedo. Foi bem cedo. Saí mais da metade da minha vida. E já. O quê? Tinha alguém da família que incentivou? Era o filme ou o que é? Ou é o sangue mesmo mineiro? Não, então, não tinha ninguém, não. Na verdade, tinha vontade de estudar fora, né? E aí eu conversei com meu pai e tal, tive a possibilidade e fui estudar lá numa universidade no Havaí. Uma universidade que me aceitou lá na época e fiquei lá. E foi uma experiência muito boa, né? Uma experiência diferente. Foi lá que realmente aí eu aprendi inglês, obviamente, né? E conheci muita gente. Ou seja, aí eu fui, digamos, introduzido para esse mundo de pra fora. Foi evoluindo. Fui crescendo, desenvolvendo. Mas você chegou a concluir a faculdade lá? Sim, terminei a faculdade de Gestão do Meio Ambiente e Comunicação. Olha, comunicação, gestão de meio ambiente e comunicação. Mas você fez algo dentro desse sentido aí, não? Não, só que depois isso me ajudou muito, porque eu especializei realmente em falar em público, nessa parte da comunicação. Na parte do meio ambiente, depois quando eu voltei para o Brasil, trabalhei um pouquinho nessa área mesmo, do meio ambiente. Mas a comunicação depois me serviu e me serve até hoje, na verdade, né?
Assim, não é que eu use, não é que eu trabalhe com isso, mas eu acho que eu tive princípios ali que me ajudam até hoje, sobretudo falar em público, esse tipo de coisa, né? E trabalhar nessa área de meio ambiente, enfim, quando eu terminou minha faculdade, eu voltei rapidamente para o Brasil e cheguei a trabalhar em 2 empresas lá, né, que é a FIEM, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e depois na Vale, né, na mineradora, que na época nem se chamava Vale, era MBR, Mineração Brasileiras Reunidas, foi comprada pela Vale, e se tornou uma coisa só grande. E aí trabalhei lá especificamente nessa parte do meio ambiente, né? Aí depois eu saí do Brasil de novo, eu casei, né, em 2006 e 2007. Casei com a Patrícia em 2006 e 2007 decidimos mudar para Montreal, no Canadá. Sério? E aí fomos embora. Ela já tinha morado fora do Brasil, não? Não, ela não tinha também, não. Mas desde o começo ela também tinha esse coração aí de explorar, de ir para fora. De Ela também é mineira. Mineirinha também, de BH. E aí fomos embora para o Canadá, fomos embora para Montreal, também sem conhecer ninguém, sem saber nada. E no caso, sem até conhecer o idioma, porque apesar de sabermos inglês, né, eu tinha aprendido inglês, a Patrícia também falava razoavelmente bem. A província de Quebec, que é onde está Montreal, né, é francês, né? Então aí estudamos 6 meses de francês antes de ir, e chegou lá, estudamos mais francês, porque queríamos comunicar na língua deles. Apesar do que o inglês também você se comunica também, né? O Canadá tá dentro, o Montreal tá dentro do Canadá, que 80% fala inglês, mas a província de Quebec, a língua oficial, primeira língua é o francês, e em Montreal fala-se mais francês do que inglês. É sensacional você falar sobre isso, porque geralmente o brasileiro ele não tem esse interesse de aprender um novo idioma, né? Mas como você fez comunicação, e a principal vertente da comunicação é se comunicar, não é apenas fazer comunicação para trabalhar na área de comunicação. Mas você falou muito bem que o maior ganho para você foi poder desenvolver desenvolver a tua parte de comunicar com as pessoas. E você usou isso também mais à frente no teu trabalho. Não, com certeza. E se engana para quem acha que o falar o idioma serve simplesmente para você se comunicar na língua da pessoa. E não é. Na verdade, é impossível você entender uma cultura se você não conhece o idioma. Impossível. E eu descobri, quando eu morei no Havaí, eu estudei a língua havaiana. Não falo, porque é uma língua complexa, muito diferente. Só que porque eu queria entender melhor a cultura daquele estado do Havaí, né, que é muito americanizado hoje em dia, mas originalmente é do povo havaiano. E existe uma língua havaiana, uma língua nativa. Então eu fui na faculdade, eu estudei havaiano também, porque ao entender o idioma, eu entendo melhor a maneira que eles pensam. Então, foi por isso que eu, né, depois queria estudar francês, queria entender francês, queria me comunicar fluentemente em francês. Então, eu e minha esposa nos dedicamos a fundo a estudar francês. E isso nos ajudou muito nos anos todos que nós ficamos lá. Essa questão da língua é uma complicação, podemos até falar assim. Eu tive no Timor-Leste, e o Timor-Leste ele tem 5 idiomas, assim, digamos, tem 2 que é o idioma oficial, que é português e o teto. Aí depois ele tem a língua de trabalho, que é o inglês, que muitos falam inglês. Depois ele tem a língua do invasor, que é o Bahasa da Indonésia. Porque a Indonésia, né, sim. Quando os portugueses saíram em 74, 75, os indonésios ficaram lá até o quê? Até 98, que teve um plebiscito. Então foi proibido falar outra língua, falava só o Bahasa. Olha só. Né? E tem a língua materna. Timor-Leste é muito pequeno o Timor-Leste, tem 1.300.000 habitantes, mas tem 32 dialetos, esses dialetos é considerado como idioma, ou seja, quem mora aqui na Amadora não fala nem Almada na mesma língua, é uma outra língua. Quem é daqui de Amadora, em Cascais é uma outra língua, então é algo bem incrível. Complexo, bem complicado. Eu fui recentemente, né, para Guiné-Bissau, né, que você já foi também, e na Guiné-Bissau é assim também, né? Tem os dialetos também. Muitos dialetos, só que a língua que une as pessoas nem é o português, é o crioulo, né? O crioulo. A língua oficial é o português e o crioulo, mas o crioulo, em teoria, todos falam, mas depois nas suas famílias são os dialetos que são. O pessoal que estão lá nas áreas mais remotas, eles falam crioulo, né? Eles não falam português. Não falam português. É verdade. Mas então, e depois aí do Canadá? Lá em Canadá você também chegou a trabalhar? E faço uma pergunta logo aqui, que é uma pergunta crucial. Hoje o Rafael é um grande empresário aqui, né? Tem a sua vida bem estabelecida em Portugal, a gente vai falar um pouco disso mais à frente.
Mas quando que você entrou na área, digamos assim, de empreendedor, de empresário, antes de Isso ser foi CLT? mais assim em Portugal mesmo. Foi? Não, na verdade no Brasil eu tinha uma empresa com meu irmão e com o meu pai, né? E aí essa empresa depois ficou sendo minha e do meu irmão. Essa empresa, em certa altura, em 2012, nós vendemos a empresa. Foi a época que eu estava me mudando para Portugal e a época que eu peguei esse dinheiro e comecei a entrar mais nessa parte de construção, ou seja, comprar pequenos apartamentos, remodelar e revender. E isso faço até hoje, na verdade. Isso é que eu... E você fazia isso lá no Brasil? Não, Não, não. nunca. Não, porque no Brasil eu saí com 19 anos, né? Sim. Então, assim, no Brasil eu só cheguei a trabalhar mesmo ali nessas empresas que eu mencionei, apesar de já tinha feito coisinhas antes, coisinhas de empreendedorismo antes, assim, mas nunca, assim, gerou dinheiro de verdade. Mas é interessante que você fala, né, que saiu do Brasil cedo, mas só que você saiu do Brasil, mas depois voltou, acho que voltou só para buscar a Patrícia. Aí depois eu voltei lá, fiquei mais, acho que 2 anos lá e tal, casei. E aí depois da vida de casado, fora. E aí fora. Interessante. Fiquei 1 ano casado lá só. Você morou quantos anos lá no Canadá? 6 anos 6 em Montreal. Anos. E depois ainda saindo de lá. E aí decidimos sair do Canadá porque, apesar do país ser maravilhoso, Montreal é uma cidade incrível. Adoro Montreal. Assim, acho que eu sou a melhor pessoa hoje por causa do Canadá. Por causa de Montreal. Em que sentido que você fala, Rafael? A melhor pessoa como? Pela cultura lá, você aprendeu bastante? Eu acho que quando a gente viaja, nós conseguimos expandir a nossa maneira de ver o mundo, de respeitar as pessoas, de respeitar as religiões, sabe? De ver que existem pessoas que são muito diferentes de nós e que também merecem a nossa consideração, nosso respeito, nosso carinho, nosso amor. E, querendo ou não, o Brasil é um país, por ser enormíssimo, né? Um país gigante, nós ficamos muito concentrados e fechados dentro do Brasil. E Minas Gerais, então, é menor ainda. E Belo Horizonte ainda se vive dentro daquela bolha. Então, a gente não sai de lá. Então, muitos de nós acreditamos que o mundo é aquilo ali. E não é, né? Então, assim, quando eu fui para Montreal, quando você via gente do mundo inteiro, o tempo inteiro, é uma cidade muito cosmopolita, que tem várias religiões ali, todos vivem pacificamente, vivem bem e tal. E você começa a enxergar o mundo de outra maneira, né? Eu acho que é como uma esfera que cresce, assim. E uma vez que você cresce essa sua consciência, esse nível de percepção e consciência do mundo, é impossível voltar ao que era. Nunca mais, não volta nunca mais. Então, por isso que eu acho que Montreal me fez uma pessoa melhor. Pô, cara, que legal. E quanto tempo você viveu lá? 6 anos. 6 anos. E aí, depois de lá, Europa. De lá, fomos para a Suíça. Olha aí, para quem não sabe, o Rafael tem o quê? 4 nacionalidades? 4. Hoje 4 nacionalidades, 4. Olha. Foi conseguindo assim, né? Porque foi naturalmente, né? Do Brasil, obviamente. E depois eu sou de família, né? Aquele avô italiano, essas coisas. E aí conseguimos a cidadania italiana. Aí hoje minha esposa é também, minhas filhas e tal. Depois pelo tempo que eu morei no Canadá, conseguimos a cidadania canadense, aqui em Portugal é canadiana, né? Canadiana. E depois, agora já há 11 anos em Portugal, então já tem a cidadania, a nacionalidade portuguesa também. Você, a falar dessa questão de nacionalidade e tudo, eu acho interessante de falar algo que eu tive o prazer de conhecer. O Rafael ele compartilhou um pouco da história, da raiz da família dele, né? Dessa questão da Itália aí. Ele falou que ele conseguiu por virtude da raiz familiar. E depois daqui de Portugal, você fez uma grande viagem para a Itália, para ir lá mesmo, buscar na raiz, no fundo lá, a conhecer, né, alguns da tua família e conhecer a origem da tua família. Que cidade foi? Quanto tempo você levou para chegar até lá? Conta um pouco dessa experiência. Cara, então, aí já morando em Portugal, né, só para dizer que eu fiquei na Suíça 1 ano, depois de 1 ano, um amigo falou de Portugal e tal, e viemos para cá e chegamos em Portugal em 2013. Então, tô desde 2013, né, até hoje. Esse ano vai fazer 12 anos que nós estamos aqui. E aí, em 2022, eu fiquei curioso para conhecer a minha, digamos, os meus ancestrais, digamos assim. E aí, eu fiquei sabendo, a minha mãe me contou, né, sobre os nossos antepassados que moravam numa região específica da Itália, né, que é a Calábria e tal. E
num vilarejo muito pequeno chamado Vacarizzo Albanese, saiu de lá o meu bisavô. Então ele entrou num navio com 11 anos, desde que a história que me foi contada, não sei se é exatamente isso, mas a história que me foi passada é essa. Com 11 anos, um menininho, né, de 11 anos, uma criança, entrou num navio sozinho, lá no porto, provavelmente de Nápoles, e foi embora para o Brasil. E foi, né, criar vida no Brasil, constituir família e etc. E através disso eu tô aqui hoje. E aí eu fiquei assim, nossa, que coisa incrível, né? E eu falei assim, pai, eu quero ir lá em Vacarizzo Albanese para conhecer da onde saiu a minha família, da onde saiu os meus antepassados e tal. Só que eu falei, cara, eu não vou de qualquer jeito. Você foi na árvore genealógica lá mesmo para conhecer de perto. Aí eu falei, mas eu quero ir, mas eu vou de bicicleta. Vou marcar esse tempo. Não vou de avião, não vou pegar avião, e vou de bicicleta, para eu viver aquela experiência. Então, em 2022, eu peguei a bicicleta aqui em Portugal, né, na porta aqui da minha casa, literalmente, saí pedalando da porta da minha casa, e 77 dias depois, né, 4.126 quilômetros, eu estava entrando em Vacarizzo Albanese, numa coisa incrível, foi emocionante, porque estavam todos à minha espera lá, o prefeito da cidade fechou a rua, fechou a entrada da cidade, né, e estava à espera, a populaçãozinha toda, que é pequena, mas estava... Uma vila pequena lá. Uma vila pequena. Mas você tinha contato com o pessoal lá, Rafael? Não, eu não tinha muito, mas na verdade, como eu botei nas redes sociais, né, eu coloquei no Instagram. Na rede social é isso hoje. E aí eu achei um grupo de Facebook que chamava Fotos Históricas de Vacarizzo Albanese e falei com eles, olha, eu sou Rafael Candreva, que é o meu nome italiano, A origem italiana é o Candreva. Olha, eu sou bisneto do Francesco Humberto Candreva, tô indo para ir de bicicleta e tal, e pronto. E aí foi maravilhoso, conheci pessoas da família, foi uma situação. 70 e quantos dias? 77. E você foi postando daqui para lá? Tá tudo lá no meu Instagram. Tudo, caramba. Tá lá atrás no meu Insta já. Eu tenho que, então, depois vou fuçar lá teu Instagram lá para eu acompanhar um pouquinho desse Mas os stories, filme, né, fazia os stories. Epa, estou puxando o teu fone aqui. Fazia os stories. Porque parece história de filme isso. Mas foi um certo filme, para mim foi. Para você, né? Foi incrível. Que inclusive, geralmente, quando a gente vem entrevistar alguém, a gente fala aqui um pouco do currículo da pessoa e tudo, mas você também é escritor. Tá, não. Escrevi um livro então, e tal, mas... Escreveu um livro, pronto, já é escritor. Você não é escritor de carreira, mas já tem um livro. E você pretende também... Esse livro teu foi antes dessa aventura aí, não? Foi. O livro foi em 2018, Desperta. E você pensa em escrever um outro livro? Olha, o livro eu escrevi numa época que fazia sentido escrever aquele livro, porque foi a época que eu entrei nessa área do desenvolvimento humano, que eu conheci essas ferramentas que me ajudaram muito na vida, que me desenvolveram em várias áreas da minha vida. E eu queria passar isso para as pessoas. Então eu estava muito inspirado em passar esse conhecimento que eu tinha vivido para as pessoas. Que hoje as pessoas acham que às vezes pode ser bobagem, pode ser uma coisinha, não sei o quê, mas foi quando eu realmente fiz uma formação em coaching, formação em PNL, Master PNL, essas coisas todas. E isso impactou profundamente a minha vida, e realmente eu vou te dizer que existe um antes e um depois disso, entendeu? Pô, que legal, é uma pena que eu acho que hoje nós brasileiros, nós gostamos de bagunçar as coisas todas, né? Então hoje no Brasil o coaching é mal visto, mas na verdade as técnicas de coaching, primeiro, são técnicas empresariais, né? Criado nos Estados Unidos nos anos 70 para ajudar empresas a sair de uma situação que estava em uma certa dificuldade, fazer a pessoa pensar ali através de perguntas, através de algum tipo de dinâmica para que essa empresa conseguisse alcançar o outro ponto de uma maneira mais eficiente. Coach é só isso. Aí a pessoa começou a misturar com a espiritualidade, começou a misturar com sei lá o quê, com tarô, começou a misturar com uma série de coisas e virou uma bagunça. É porque entrou muito, digamos a palavra logo direto, entrou muito charlatão no meio. Né? Aí cursinho de final de semana e não sei o que. Cara, mas a metodologia coach é muito forte, muito poderosa. É a pena que ficou mal visto. E a tua formação foi com quem nessa área de desenvolvimento humano? Aí foi aqui. Aí depois eu fiz com muitas pessoas, né? Uma vez que você entra nessa área, você começa a gostar e começa a fazer. A primeira pessoa com quem eu fiz foi o Jorge Coutinho aqui em Portugal, pessoa que eu gosto, tenho carinho, admiração.
Outra pessoa aqui também foi o Pedro Vieira, porque no Brasil tem o Paulo Vieira, né, que é muito conhecido, mas aqui é o Pedro Vieira, que é espetacular também, adoro ele, fiz PNL, fiz Master PNL com ele. Depois fui no Brasil, né? Na época tinha o Jerônimo Temer, não sei se você chegou a lembrar. Não, esse Jerônimo foi muito conhecido nessa área do coaching também. Então nessa área de coaching foi já aqui em Portugal que você entrou, não foi antes. Então voltando à questão do livro... Antes de 2018 eu não sabia nada. Então voltando à questão do livro, você quis compartilhar conhecimento e ajudar pessoas já dentro dessa área. Dentro dessa área. Então a pergunta que eu fiz lá vou voltar a fazer. Você não pensa agora em escrever um livro tipo uma autobiografia da tua história? Um amigo, autobiografia, primeiro eu acho que é pra gente quando as pessoas já não estão mais nesse patamar aqui, já se foram daqui dessa terra. Mas é bom você deixar registrado enquanto tá aqui, você vê a reação das pessoas. Mas aí eu acho que seria até uma prepotência minha achar de construir poderia escrever uma historinha para as minhas filhas lerem, da família, uma coisa assim. Mas, assim, eu acho que autobiografias são pessoas que realmente construíram algo, deixaram grandes legados, sei lá, Nelson Mandela e não sei o quê. Então, assim, eu não penso, mas pode ser que, eventualmente, com esse novo projeto dos homens aí, pode ser que renasça algo de partilha dentro dessa área. Mas não tenho pressa, não vou mandar ChatGPT escrever um livro para mim. Ou seja, se eu for para escrever, você algo tentar mesmo e compartilhar ali, né, o que você viveu, compartilhar algo emoção mesmo. Profundo. Eu acho que isso é interessante, até como você citou aí das tuas filhas. Interessante para tuas filhas. Talvez. Olha o que você fez para buscar lá, né, a árvore genealógica da tua família. Hoje não, a tua filha, né, talvez tenha essa visão mais, digamos assim, mais apurada, porque veio através dessa pesquisa que você fez. Então, imagina ela passar para os filhos dela, para os netos, bisnetos, talvez a história do Nassif. Eu tinha pensado em escrever um livro dessa viagem de bicicleta, né? Dessa foi. E eu ainda consegui, eu peguei né, dos dias, ou seja, o aprendizado de cada dia e tal. Mas acabou que, pode ser sério, fiquei com preguiça de sentar. Escrevi muita coisa, tem muita coisa ainda. Tem registro aí. Tem. E se eu fosse contar também é fácil, porque eu tenho lá tudo. Agora, nunca cheguei a realmente sentar na frente do computador e dedicar tempo a escrever, né? Vamos falar então aí desse Rafael Nassif, já com o Instituto Viver com Propósito aqui, que essa foi um investimento que você talvez investiu tempo e toda a tua energia. Quando que iniciou o Instituto Viver com Propósito? Tempo, energia e dinheiro, porque Rafael, eu nunca ganhei dinheiro com o Instituto. A gente só gerava ali para pagar as contas e tal, mas né, ainda né, o meu ganha-pão, digamos assim, meu sustento são dos outros negócios, né? Do imobiliário, agora tem outras coisas aqui que eu faço também. Mas desde 2018 eu me envolvi de cabeça nesse instituto com a ideia de realmente levar esse desenvolvimento para as pessoas, né, para o máximo número de pessoas. E foi muito bom, foi assim, né, fizemos vários eventos, fizemos várias formações e tínhamos casa sempre cheia, até que veio o Covid também, né, aí abalou um pouco. No momento em que veio o Covid, eu não acreditei que ia ficar tanto... Acho que ninguém acreditou, na verdade, que ia ficar tanto tempo parado. Então eu assim, não, isso já volta. Já volta. E esse já ficou 2 anos, né? Foi 2 anos. Então, terríveis 2 anos. E aí nós tentamos migrar para o online e fizemos uma parte online, mas aí eu perdi um pouquinho aquele gosto também. Perdeu o timing. E aquela vontade, assim, entendeu? Porque já não era a mesma coisa e tal. Porque só para esclarecer aqui, você começou em 2018 nessa área, foi. Né? Mas você fez ali uma estrutura gigantesca, né? Que ali tem, para quem não conhece, são galpões gigantes que você fez uma grande arena para capacidade ali para umas 500 pessoas, talvez, sentadas. Várias salas e vários... Só que ali eu não fiz pensando no instituto. Aqueles armazéns eu comprei em 2014. Foi, de novo, para investimento imobiliário. Ali foi. Você já tinha, então, quando entrou no projeto? Já tinha. Na verdade, surgiu por acaso, né? O salão principal lá, que é a arena, assim, que hoje é uma arena de espetáculos, estava alugada para uma igreja. Depois, um outro armazém usei para o Instituto Viver com Propósito. E depois tinha outro que era alugado para
outras empresas. E como era que funcionava esse Instituto Viver com Propósito? Tinha evento? Qual a frequência de eventos que você fazia lá, de formações? A gente tinha um evento grande por ano, que era o Desperta, e esse era o evento, assim, que era para ir 1.000 pessoas, assim, presencial, né, mas aí fora de lá. E depois tínhamos outros menores, né, então tinha o Viver com Propósito, que era um evento aí para 100 ou 200 pessoas, a cada 3 meses, eu acho. E depois tinha formações em coaching, inteligência emocional, e é tudo relacionado a essa área, né? Eneagrama, umas coisas dentro dessa área de desenvolvimento humano. Mas dentro desse projeto aí você ficou o quê? 4, 5 anos? Não, aí sem ficamos falar do período da pandemia de que parou, né? 2018 até basicamente 2023. Foi 2023 que realmente eu comecei a perder o gás. Aí eu falei, ixi, agora tá difícil, assim. E como o projeto já não dava, assim, muito dinheiro, na verdade, ele era uma empresa normal, mas não era para gerar, assim, muito lucro, né? Era a ideia de ser quase que uma contribuição, assim, para a sociedade. E foi o tempo que ele existiu, acho que foi. Depois eu decidi dar um tempo nesse projeto até ter a inspiração para alguma outra coisa, né? Que aí é o que vamos entrar aqui agora. E o Rafael está falando o seguinte aqui para você entender, que o Rafael ele adquiriu conhecimento nessa área e viu que a vida dele foi transformada. O que é que ele pensou? Eu vou transbordar na vida de outras pessoas. E se colocou à disposição e usou do seu recurso, investimento e criou um instituto gigantesco, né? Aí ele falou, já tinha os galpões aqui, mas ele fez um trabalho excelente. Recentemente eu fui com o Rafael lá e conheci os compartimentos que ele falou, eu mesmo que fui fazendo. Teve um arquiteto aqui, achei aquele muito interessante. Eu não vivi essa época, esse tempo, mas eu imagino que deve ter sido um momento muito gigantesco, porque eu conheci pessoas que viveram esse momento. E eu tive o prazer de conhecer Rafael nesse tempo que ele estava no start, parado, no stop, digamos assim, mas a mente dele voando e cheio de projetos, porque ele parou com esse projeto específico, mas no teu coração ainda ferve essa vontade aí de treinar a pessoa, de ajudar pessoas, mas agora, que o pessoal entender, até isso que está aqui escrito aqui, ó, deixa eu apontar ali, ó, Areté, que era até para a gente se cumprimentar, nos cumprimentar aqui no início do programa com o Areté, que o pessoal vai ficar sem saber o que é que esses caras estão falando aí. Mas o Rafael vai falar melhor sobre isso, que agora é o movimento Homens com Propósito. Com Propósito. Ou seja, agora um grupo iniciou reduzido, mas a proporção que isso vai tomar, nós sabemos, né? Porque, na verdade, isso não vai... O Rafael vai explicar melhor, mas não está em volta especificamente 100% a você. Iniciou, já teve o 01, já tem programação e data para o 02, sim. E nisso isso vai, né, depender aí dos participantes, se colocar à disposição e querer também transbordar para outras pessoas, isso vai tomar uma proporção gigantesca. Aí vamos ver, ainda não sabemos. Pode ser que fique pequeno, e tá tudo bem também se ficar, mas pode ser que cresça, e dependendo aí, porque é um grupo que, se ele decidir caminhar por pernas próprias e crescer, tem espaço para crescer. Né? Eu sozinho não consigo fazer isso crescer. Eu tenho as minhas limitações, né, de tempo, de espaço, de tudo. Mas ele foi criado mesmo para que, se houvesse boom, talvez ele cresça e se desenvolva. Porque eu acho que é muito necessário, né? Mas só para o pessoal entender que eu apontei e falei o areté, aí explica ao pessoal o que significa areté. Então, o areté significa virtude, né? Significa mais do que virtude, significa a expressão da excelência na nossa vida, né? Então, é o trabalho que nós fazemos, né? Esse termo vem lá de Sócrates, né? Então, assim, ele que falava que é o trabalho, né? Que é certa vez perguntava para ele, né, o que é a felicidade, ou como é que nós encontramos a felicidade, e a resposta dele é eudaimonia via arete, ou seja, é quando nós expressamos as nossas virtudes para o mundo, quando nós entregamos, florescemos essas nossas virtudes para o mundo, que é exatamente uma resposta que deu Martin Seligman. Martin Seligman é o pai da psicologia positiva, e aí perguntou para ele, né, como é que a gente consegue ser feliz e chegar a essa felicidade do mundo? E ele fala exatamente, que é quando floresce. Ele tem um livro, esse Martin Seligman, que é Florescer, né? Que é quando você deixa florescer aquilo que tem de melhor em você para o mundo. Então, quando isso acontece, você está alcançando aquilo que você nasceu para ser, né? Está cumprindo seu papel no planeta. E isso é o areté, o areté é essa virtude, essa excelência, esse crescimento maior, né? Sensacional, então tá aí, tá explicado para você o que significa areté. Mas agora vamos falar agora sobre o que significa também o movimento Homens com Propósito.
que o Rafael ele falou, né, que desde que ele vem fazendo o Instituto Viver com Propósito, né? Sim, sim. É claro que ele fez no intuito de empresa e tudo, mas nunca ganhou dinheiro com isso. Ele ganhou dinheiro com outros investimentos, com outros empreendimentos, mas é o que está no coração dele, a paixão, né? Até falo assim, né? É um vício. É um vício. É um vício, querendo ou não, é um vício. Até porque ele parou, mas ele está em um projeto bem parecido e agora, então, esse que é realmente voluntário, 100%. Então, fala aí do movimento Homens com Propósito. Acontece que durante esse período, né, que eu tive um pouco afastado, né, eu também tive uma questão interna difícil, que foi uma crise no meu casamento. Né? Eu sou casado há 18 anos, quase 19 anos, daqui a 2 semanas completar 19 anos, e quando estava com, sei, 16, 17 anos de casado, em 2021, 2022, eu e minha esposa enfrentamos uma crise no casamento. E eu acho que... Só que é engraçado, porque eu nunca tinha falado isso com ninguém, eu não conhecia outros homens, né, que tinham enfrentado coisas assim. Apesar de hoje eu entendo que todo mundo passa por isso em diferentes momentos da vida. E naquele momento eu me via muito sozinho, né? Eu me via muito sozinho para compartilhar isso. Apesar de ser rodeado de muita gente, né? Mas sozinho fazer... na parte de abrir o seu coração e compartilhar, não tinha. Fazia evento para 1000 pessoas, presencial, online mais ainda, mas não me sentia à vontade, né, de partilhar, de abrir o meu coração, de pedir ajuda. Até tinha um ou dois amigos ali que eu sei que eu poderia, que eu sei que me ajudariam, como me ajudaram, né, em momentos específicos e tal. E aí foi que surgiu, aí não surgiu nada ainda, na verdade eu só estava vivendo aquele momento de grande desafio dentro do meu casamento. Eu e minha esposa, nós fizemos terapia de casal, eu comecei a fazer terapia pessoal para mim, né, e tal. E aí, passando por essas situações e tudo, fui fazer essa viagem de bicicleta também ali, estava mais ou menos já o meu casamento nessa época e tal, e pronto. Até que em 2024, né, ali eu já estava, nós estávamos bem melhor, eu e minha esposa e tal, só que eu não sabia, eu falei assim, eu amo essa coisa como era o Instituto Viver com Propósito, essa coisa desses eventos, etc. Só que eu não estava com gás mais para fazer, não estava com vontade para desenvolver nem nada disso. E aí foi que eu chamei um pequeno grupo de amigos, e você incluído, e na época a gente não se conhecia, né? Verdade. Na época a gente tinha feito uma reunião, né? Você encontrou meu Insta e me chamou para tomar um café, e fomos tomar um café. E eu falei, olha, chega aí em casa aí, tal dia. E aí éramos para 5, né, eu acho só. E na minha quinta, né, quinta, no Brasil a gente fala sítio ou chácara, sei lá, que aqui em Portugal é a quinta, né? E passamos um dia inteiro lá naquela quinta, né? E foi um momento muito profundo ali, né? Foi um momento em que ali eu logo já falei para aquelas pessoas que estão lá, que olha, nós não estamos vindo aqui para falar de negócios, eu não quero saber quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro que você ganhou, não quero saber o que você faz, mas... como é que você tá? Abrir o coração como ser humano, como né? ser humano, né? Humano, sendo humanos ali. Sendo verdadeiramente humano. Se despindo ali, sendo vulneráveis, ter a coragem de ser vulnerável ali perante outros homens. E eu lembro que foi um dia muito marcante, eu acho que na vida de todos aqueles que participaram daquele dia, né? Porque pela primeira vez a gente pôde se abrir, falar e se identificar, né, Rafael? Porque, tipo, teve um dos nossos amigos lá, o Petros, que ele começou a contar um pouco da história dele. Eu falei, esse cara tá falando de mim. e foi o nosso primeiro encontro. Com você tinha sido o segundo encontro. Então foi uma experiência muito forte. Foi uma... E você já tinha ideia. E ali foi que realmente... Não, eu não tinha ideia. Não tinha ideia? Não, de fazer Homens com Propósito, nada disso. Foi ali foi só para estar ali junto. Eu só queria quase que uma terapia em grupo ali, de todos se ajudarem. Era só isso. Só que passado depois, alguns meses, foi que eu comecei a pensar, nossa, aquele dia foi bonito, foi poderoso. E se desse para levar esse ambiente de segurança, esse ambiente de apoio, para um maior número de homens. E por que homens? Homens, primeiro, porque eu sou homem, e quando eu me vi nessa situação de homem, eu percebi que os homens não têm esse lugar. Que os homens passam
períodos na vida em que ele tem que se sentir bem. Não, períodos não. Os homens sempre têm que demonstrar estar bem, demonstrar não ter fraqueza, demonstrar que não chora, demonstrar que sempre é capaz de fazer as coisas. E isso não é verdade, né? A maioria dos homens estão passando momentos de grande aflição e dificuldade e sem ter um grupo de apoio para estar ali com eles naquele momento. E aí, depois vários meses depois que nós tivemos aquele encontro, que eu comecei realmente a pensar, olha, e se eu criasse algo assim para os homens e etc e tal, né? E aí eu fazia um evento na época que chamava o IVP Business Network, esse eu continuei, que era um encontro de troca, né, de networking, etc e tal. E aí eu, no último do ano de 2024, eu anunciei, olha pessoal, vou fazer um trabalho só para homens e tal, que é os primeiros aqui. É um trabalho, aí sim, totalmente sem fins lucrativos, porque eu queria também que o Instituto, querendo ou não, apesar de eu não ganhar dinheiro com o Instituto, ele era como se fosse uma empresa mesmo. Então, ele era era um meu projeto, né? Então, tinha pessoas contratadas, chegamos a ter 12 pessoas lá a trabalhar o tempo pleno e tal. Mas o Homens com Propósito, eu quero que seja uma outra coisa, que é cada um vai ajudar com aquilo que sabe, com aquilo que pode se disponibilizar o seu tempo, disponibilizar aquilo que tem de melhor, assim como você se disponibilizou. É a partilha de verdade, né? Vai a partilha. Exatamente, de tudo, né? Então, assim, você viu, eu cobro um valor simbólico para participar do evento e mesmo assim... Não, você não cobra, porque teve o valor da camisa, de alguns acessórios. Todo o dinheiro ele é usado para o evento, todo o dinheiro ele é usado para ali, e eu já sei que, porque se sobrar, agora não sobrou nada, mas se sobrar próximas vezes, eu já abri uma conta à parte, porque aí, em algum momento, nós vamos fazer uma doação para uma instituição, enfim, eu sei que vão vir muitas necessidades aí, sim. né? Então, as necessidades do mundo, infelizmente, não faltam, então, em algum momento, nós vamos pegar ali algum excedente que tenha, e espero que tenha, e fazer uma doação, uma partilha, alguma coisa assim. Então o movimento Homens com Propósito nasce dessa necessidade pessoal minha, dessa questão que eu vi que faltava para os homens, esse lugar seguro para os homens estarem. E a partir daí, existe muita coisa boa que já existe aí no mercado. Então, por que não vamos nós fazer uma caminhada espetacular? Vamos nós fazer lá o programa do Legendários, que eu já fiz também, que é espetacular, que é uma caminhada muito difícil, muito desafiadora e que tem um propósito muito bonito. Eu não preciso criar isso. Isso já existe. Né? Já está aí. Já está aí. Mas entendeu? É bom que esse projeto que você está aí iniciando vai incentivar que os homens participam, venham integrar. A ideia é essa. Né? Como eu já falei lá, já partilhei várias coisas no nosso encontro. Homens, vamos lá fazer isso, vamos lá fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Né? E com as outras empresas que já existem. Então a ideia é isso, é trazer os homens e a partir daí criar um movimento. Hoje eu consigo fazer, o grande dificuldade hoje do programa é simplesmente tempo, né? Que eu não consigo fazer isso todos os meses, eu não consigo fazer esse encontro todos os meses, então fiz um agora em janeiro, vou fazer um agora em maio e depois, sei lá, talvez um outro em setembro. Mas o ideal vai ser quando existirem outros facilitadores no programa, outras pessoas que se disponham a facilitar esse final de semana, né? Isso é interessante você falar sobre isso, como a gente está falando, você está como voluntário, mas você está o quê? Compartilhando, né, a tua expertise, o teu conhecimento nessa área de desenvolvimento humano, específico agora para homens, e treinando esses homens para que esses homens também serem multiplicadores. Então, os primeiros eventos, e até outros também, você vai estar participando, vai estar à frente de tudo, mas é essa a ideia. E só para o pessoal entender, isso não é uma denominação religiosa nem nada, mas o Rafael ele falou que é algo interessante, que é um treinamento mesmo para homem se colocar no seu lugar de homem, de provedor, e também homem que pode também ter pessoas ali, pequenos grupos que você pode compartilhar as suas dores, as dificuldades e o principal, as vertentes cristãs. É isso? Sim, Rafael? sim. Então, eu gosto de deixar isso claro que esse não é um grupo cristão, isso não é uma igreja, não nasce dentro de uma igreja, mas eu acredito nos princípios e valores cristãos. E por acreditar nos princípios e valores cristãos, esse grupo ele é guiado por esses princípios. São princípios milenares, mas nós estamos falando de coisas
muito básicas, como justiça, honra, coragem, né, para o homem, amor, benevolência, temperança, são virtudes que nós trabalhamos dentro dos homens que seguem princípios cristãos, mas não é um grupo cristão. Tanto é que você viu, no nosso grupo lá teve gente de várias religiões, várias denominações e várias pessoas espíritas, católicas ou evangélicas e etc. E se vier gente que não acredita em Deus, ou muçulmano ou budista, é igualmente bem-vindo. É igualmente bem-vindo. E eu acho que, de forma geral, essas religiões todas pregam amor um pelo outro, né? Pregam coisas boas. Infelizmente, nós, homens, deturpamos esses princípios, né, dessas religiões. Mas você pegar o budismo, tem coisas maravilhosas, princípios maravilhosos ali dentro, né? O problema é que quando a gente mistura os homens, aí nós gostamos de fazer umas... mistura as ideias, aí a coisa toma outra proporção. Exatamente. Já deixando aqui já um Instagram aqui, né, do Movimento Homens com Propósito, tá aqui, ó. É um Move, né? MOV_Homens com Propósito. Então, procura aí, Movimento Homens com Propósito, que o Rafael tá sempre lá postando algumas coisas interessantes, né? Tem vídeos lá que é sensacional, que inclusive foi apresentado também lá no evento, que isso nos toca, e muito bom. Quando eu saí de lá, me veio a vontade de sair correndo à casa dos amigos e dizer, vamos amanhã para esse evento, mas não tem amanhã e nem todo mundo a gente pode pegar e abrir a mente e dizer, não, isso aqui vai ser bom para você. Mas eu vou abrir o meu coração e dizer, olha, você, homem, vale muito a pena participar desse movimento. Como o Rafael falou, é um movimento que não é apenas esses 2 dias, é algo que depois vai crescendo e vai depender do teu chamado, da tua vontade, da tua disponibilidade de poder transbordar isso na vida de outras pessoas. Então, eu creio que todos que entraram nesse projeto, foram 30, Rafael, agora? Desse primeiro foram 33 homens. 33 homens. Eu creio que os 33 saíram todos nesse mesmo desejo, nessa mesma vontade, porque eu conversando no grupo com eles no dia seguinte, e aí o pensamento era esse, de poder espalhar. Então, foi assertivo, né? Essa posição que você tomou. Eu acho que... Isso foi maravilhoso. Eu acho que eu acho que existe essa necessidade. Quanto mais eu converso com esses homens, mais eu vejo. E, de novo, é porque a necessidade nasceu muito profunda dentro de mim. E eu vi que provavelmente não devia ser só eu que estava com essa necessidade de ter um lugar seguro para partilhar. Porque eu acredito muito que o homem recarrega as suas energias com outros homens, né? Mas de conversas boas, conversas sérias, conversas maduras, né? Que nos levam para cima, não bobagem, porque às vezes você junta uns homens aí, só sai bobagem, só sai brincadeirinha, sai conversa sobre mulherada e coisas que não te levam a nada, na verdade. Né? E a ideia ali, você viu isso, é exatamente o contrário, é nós crescermos, né? Sermos vulneráveis, falar, galera, eu não estou bem assim, eu preciso disso, eu preciso desenvolver essa área na minha vida, né? E ter aquele apoio ali. E eu vi que isso é uma necessidade muito real entre os homens, muito real, né? E eu não estou aqui para fazer concorrência com ninguém, com nenhum projeto. Ao contrário, né, eu quero indicar que os homens façam os diversos projetos, diversas coisas que existam aí pelo mundo e que são boas e que se desenvolvam. Porque eu acho que se o homem se desenvolver, se o homem ocupar o papel dele na sociedade, se o homem amadurecer verdadeiramente, ele vai ser mais feliz. A mulher dele vai dar um aleluia, glória a Deus, vai ficar mais feliz. Os filhos vão ganhar, a família vai ganhar e a sociedade vai se transformar. Porque vai ser ali, no caso, a estrutura, né, Rafael? Porque acho que a maior situação que tira o chão do homem são duas situações. A crise financeira e a crise no relacionamento, eu digo no relacionamento conjugal. Com certeza. Isso deixa qualquer homem... perdido, não é todo homem que sabe administrar esse momento, né? E o trabalho que você faz, que você ajuda lá, é a questão disso, desses homens buscar força e ter alguém para compartilhar, para talvez buscar essa experiência. Tipo, você teve a tua experiência, teve o teu momento difícil que você passou, e você passou por muito tempo, talvez você poderia ter sofrido menos. Talvez. Mas passou por muito tempo ali, né, segurando, sem ter ninguém para você compartilhar e poder te ajudar melhor nesse sentido. Mas depois você descobriu e teve pessoas que te deu esse apoio, esse abraço, essa ajuda, palavras que te motivou. Se não fosse algumas pessoas,
provavelmente eu teria ido abaixo. Talvez não tivesse com a minha família aqui hoje mais, talvez estaria vivendo uma vida bem diferente daquela que eu estou vivendo aqui agora. Se não fosse alguns amigos, algumas pessoas que largaram tudo para ajudar, né? Naquele momento específico, naquela dor, né? E tem muita gente hoje que, primeiro, uns não tem esse grupo, e outros talvez tenham, mas não tem coragem de falar, e de se abrir, e de se expor. E é interessante você falar isso porque eu sou da Bahia, né? E isso é mais interessante ainda talvez para o imigrante, porque talvez o imigrante ele tem lá um amigo de infância que é sempre amigo dele, sempre está junto, então sempre compartilha tudo. Já os imigrantes não, às vezes está aqui é ele e a esposa, é ele sozinho às vezes também, como tem muitos que vivem aqui e realmente não tem essa ligação, essa confiança. Mas é interessante criar esse laço e confiança em pessoas que estão ali próximo. E o movimento Homem com Propósito, ele cria esse laço, né, Rafael? Eu espero que sim. Esse é o objetivo desse movimento, né? É criar esse lugar seguro para homens. Agora, como ele vai se desenrolar exatamente, ainda não sei. Nós vamos ver. A tua parte já fez. Você já plantou. Eu plantei uma sementinha, semente. ainda tem que plantar mais, assim, né? Ou seja, fizemos nosso primeiro encontro, agora nós vamos fazer uma caminhada que vai ser difícil. Tá treinando, Morivaldo? Aqui é quarto andar, né? Eu não tô pegando elevador todos os dias, não. Eu já comecei nisso. Mas eu vou pular corda com minha filha, eu vou começar a fazer uma caminhada. Você começa, porque nós vamos fazer em abril uma caminhada, uma travessia em autonomia, ou seja, nós vamos ficar 3 dias no mato, só com a mochila nas costas. Tudo que você vai comer, dormir e tal, nós vamos fazer, seja um grupo de 12 homens, né? Nós vamos fazer isso juntos. E isso você vai ver. Isso eu já fiz antes. É espetacular. É um negócio que deixa as pessoas ainda mais profundamente, porque quando você passa dificuldade com alguém, você se apega àquela pessoa, né? Aquela pessoa teve ali. É como alguém é igual você conversar com alguém que teve na guerra. Cara, não adianta você conversar com alguém que teve na guerra, você nunca vai entender, a não ser se você tenha passado por uma experiência de guerra, você nunca vai entender o que aquela pessoa viveu. Então, dois amigos de guerra, irmãos de guerra que passaram, eles conversam de uma outra maneira, eles se tornaram irmãos, eles se tornaram quase que mesma carne ali, né? Então, obviamente nós não vamos passar por uma experiência tão profunda de guerra, graças a Deus. Fiquei até com medo aqui agora. Graças a Deus, eu espero que a gente nunca tenha que passar, mas passar 3 dias numa floresta, né, caminhando, conversando, vivendo experiência, isso une mais as pessoas. Então nós vamos fazer isso e vamos fazer tantas outras coisas ainda mais para o futuro, né? É bom você falar sobre isso, né? Porque até esclarecer mais, né? Que o Rafael está falando aqui a caminhada da autonomia, que já é um evento pós o encontro, e tem outros eventos também que você vai estar organizando e essas pessoas também podem também organizar os grupos dela e estar integrando. Então, e representando a ideia é essa, né? A ideia é que o meu desejo é que no futuro, na verdade, eu não estou organizando a caminhada nenhuma, né? A única coisa que eu organizo é a imersão. Homens com Propósito. Que é a pessoa passar aqueles 2 dias ali comigo, ou depois com algum facilitador no futuro, e viver essa experiência. A partir daí, nós vamos criando outras experiências. Por exemplo, essa da caminhada é de uma empresa aqui em Portugal que organiza essas caminhadas. Eles fazem todos os finais de semana, eles fazem o país inteiro, né? Então eu contactei essa empresa e falei assim, olha, eu quero uma caminhada dessa só para o nosso grupo. Pode ser? Eles falaram, pode, claro. Então, ou seja, quem está organizando são eles lá. Nós só falamos, olha, vamos lá nessa caminhada. E como uma vez nós fomos assistir o Gladiador 2 juntos, por exemplo, né? Tem ali um grupinho de homens que falaram, vamos no cinema assistir o Gladiador. Aí fomos no cinema. Ou, de tempos em tempos, vamos sair para jantar ou almoçar junto. Então, essas experiências. Mas isso vai ser dado quem vai criar são os próprios membros. Então, os membros vão criando e se desenvolvendo. Porque assim é que a coisa se desenvolve. Que expande, não é questão de que tem essa regrinha que é o Rafael que vai demandar. Não, o Rafael está iniciando e mostrando aí o caminho a ser seguido. Então, caminho, existem outros caminhos interessantes. Esse é um caminho que eu acredito que possa ser muito proveitoso e que nós, como homens, podemos evoluir. Rafael, esse próximo encontro eu sei que vai ser mais, digamos assim, resumido de pessoas. Esse que eu vou abrir para 33. 33, e o outro vai ser só para 20.
para 20. Porque esse outro eu tô fazendo na minha quinta, lá no meu sítio que você conheceu lá. E os homens vão acampar, vão levar uma tenda, vão ficar lá fora e vão acampar e tal. Então, assim, ainda vai dar talvez aquele ar ainda mais intimista para 20 homens só e tal. E a partir daí vamos ver. Eu sei que hoje eu já tenho uma demanda maior, né? Tem pessoas que estão à procura, que já estavam em fila de espera e etc. Mas, de novo, eu não vou correr com a coisa. Não é só porque tem gente que está à procura que a gente começa a fazer. Deixa a coisa se estruturar primeiro, depois desse de maio eu vou ver, talvez faça lá para setembro um outro, né? E eu quero que os homens que estão lá, né, que a gente crie esse laço, né? Em vez de fazer um para 100 pessoas. Posso fazer para 100. E aí, depois, será que vai ter esse laço? Ou simplesmente vai ser só mais um evento na vida dessas pessoas? Só mais uma experiência e depois cada um vai para sua vida. Se a gente não conseguir, né, depois se conectar, né, tá em contato, não sei. Não sei se vale a pena. Então hoje eu estou nesse sentido de ser uma coisa mais intimista, mais profunda, né, mais de longa duração. E a data desse encontro? 10 e 11 de maio. 10 e 11 de maio. Então, 10 e 11 de maio, meus amigos inscritos aqui no nosso canal, você que acompanha Falando Sério Podcast, é uma oportunidade. Depois quiser falar comigo, tá bom? Ou então quiser seguir o Rafael aí no... É Rafa Nassif? O meu Insta pessoal é Rafa Nassif. Rafa Nassif, lá no Instagram. Rafael, apesar de não ser um cara que tem muitos compromissos, mas ele sempre solícito, sempre dá atenção às pessoas que falam com ele lá no direct. Foi a forma que eu conheci o Rafael, foi no direct do Instagram. Eu entrevistei aqui o Farley que ele acho que o Farley é mineiro também, né? O Farley, não sei. Me parece que o Farley é mineiro, sim. É difícil eu entrevistar aqui um brasileiro que não seja mineiro. Brincadeiras à parte. Mas o Farley, né, fomos almoçar ali próximo ali ao empreendimento ali do IVP. E aí o Farley me falou antes, né? Falou, rapaz, tem um cara aqui que tinha um podcast também, entrevistava pessoas e conhece muita gente, vai interessante você conhecer. E depois estávamos almoçando lá perto do instituto. Aí ele falou, o cara que eu te falei é aqui, ó. E ele me passou o seu Instagram, não, Rafael Nassif, um amigo, um cara muito gente boa. Aí eu falei contigo, você foi solícito, nos atendeu muito bem. Tomamos um café lá em Cascais e depois do café já foi o encontro lá dos 5 e estamos aí. Por isso que eu falei no início, hoje eu posso já considerar um amigo, porque talvez, né, tomara que eu não precise, mas se eu precisar de um socorro aqui, eu tenho para quem ligar, dizer, Rafael, me ajude aqui, Rafael, eu consigo um reboque com alguém, consigo alguma coisa, eu tenho então com quem contar. E eu espero que não seja só eu que você tem hoje, que não seja só eu e que tenha um outro grupo de homens que poderá te dar uma ajuda também, aí se um dia você passar por uma situação. Porque depois de você veio os 5, né, que criou também uma Irmandade, os 5, já fomos jantar, fomos ao cinema, né, e depois desses 5 veio os 33. Exato. Foram apenas 2 dias, eu não vou ser hipócrita aqui dizer que eu me conectei com todos claro. Os 33, mas aumentou a família e dentro desse... Não, claro, e a ideia não é nem assim que vocês conectam todo mundo, mas que se você tem ali, sair dali com 1 ou 2 ou 3 pessoas que você esteja mais próximo, é o objetivo, né? Então foi sensacional. Então eu indico para que você possa participar, porque é algo transformador. E no próximo eu vou estar lá, né, como voluntário ajudando também, porque eu ajudando eu estou o quê? Aprendendo mais. E quem sabe eu posso também fazer um grupo também, estar à frente aí de um evento desse, fazendo e treinando outros e possa multiplicar. Então, para mim, isso é maravilhoso. É sensacional. Só voltando aqui, falar um pouco aqui da comunicação, você também tinha um podcast, você entrevistava pessoas? Sim, tem. Eu ainda fiz ele durante um bom tempo, que é o De Propósito. De Propósito. Então, quem quiser, ainda tem muita coisa lá, tem muitas entrevistas boas. Tem o canal, tem tudo. Entrevista aí pessoas bacanas, assim, né? O Thiago Brunet veio no meu podcast, o Piangers, Marco Piangers, teve algumas pessoas bem conhecidas, assim, que já tiveram lá. Mas, e outros aqui em Portugal, né? O Jorge Coutinho mesmo é aquele que eu falei, que eu fiz, veio no podcast uma vez. Várias outras pessoas vieram. Mas também deu um tempo nisso, até porque é o seguinte, eu fazia muita coisa e chega um momento que você cansa também. Então eu tô nesse momento da minha vida fazer menos para fazer sempre.
né? Ou Você seja, está agora, na verdade, selecionando o que vale a pena você gastar energia, né? apesar que podcast eu acho uma coisa sensacional e talvez um dia eu volte, mas mais nessa pegada dos homens, assim, né? Mais nessa pegada para o movimento Homens com Propósito, para ajudar os homens, etc. Talvez eu faça isso, mas antes eu sou muito aquele foguete, assim, fala, muita fumaça, sobe muito alto, mas logo desce também. Então, tomar cuidado, esse é o cuidado que eu tenho que tomar. Entendeu? Não é só criar um projeto, etc. Eu podia fazer agora esse evento do Homens com Propósito todos os meses, mas será por quanto tempo eu aguento fazer por todos os meses? Agora eu sei que se eu fizer 3 vezes no ano, eu consigo fazer para sempre, talvez. Entendeu? Porque é tranquilo, né? E isso vai ficar leve para você quando você vê também um dos participantes já também podendo realizar e fazendo um certo presença. Aí vai ser uma outra realização pessoal. Isso, né? Aí vai ser sensacional. Com certeza. Mas uma coisa de cada vez, é uma coisa de cada vez. E para a gente já estamos chegando aqui para os finais aqui, né? Porque senão eu não gosto de estender muito, porque se for contar a história toda, todos os detalhes, né? Como digo, é para passar dias aqui. Mas vamos falar um pouco mais aqui do paizão, pai de menina. Como que é você com tuas filhas? Que você falou agora, você está mais light, você está priorizando mais o tempo com a tua família, Rafael? Então, tem 2 filhas, né? Muito feliz de ser pai, né? Tem uma quase 11 anos, a outra 13. E é uma benção, velho. É uma benção. Eu sempre quis ser um pai presente, né? Sempre teve momentos que eu fui mais presente, outros momentos menos presente, mas eu gosto muito de acompanhá-las, assim, elas fazem desde cedo, né? Aqui em Cascais é muito comum coisa com cavalo, né? Aqui, porque apesar de ser perto de Lisboa e tal, mas o Cascais é quase um meio rural, assim, tem muito lugar ainda rural, né? Então minhas filhas desde pequena fazem o hipismo, essas coisas, e aí final de semana competem, então eu gosto de viajar com elas, de viver isso com elas. Então agora que elas estão mesmo entrando na adolescência, né, né, tenho o desejo de ser aquele pai próximo, de estar ali junto delas, de viver esses momentos com elas, e esse tempo não volta, né? Isso é um momento muito único e precioso. E passa rápido. E passa muito rápido. Como passou a infância, né? É. Como passou ali até os 5 primeiros anos, depois mais 5 anos e tal. Então agora vai vir a adolescência, né? Tanto eu quanto a minha esposa, o nosso desejo é que nós sejamos pais presentes o máximo possível. Então, e estar ali com elas nessa fase da vida. Ah, que legal, cara. Eu tenho, né, 3 filhos. Já tenho um de 25 anos. Rapaz do céu, hein? Tem outro de 19 anos. E agora teve a da velhice, né, que é a menina de 6 anos. Então, a paternidade me transformou. Eu era muito novo, 19 anos, quando fui pai. E eu estava na formação ainda, né? Digamos assim. Mas quando diz assim, sou pai, nossa, veio uma responsabilidade, aquele medo, mas uma alegria ao mesmo tempo, foi algo transformador na minha vida. Mas o que me impactou mais ainda quando disse assim, eu sou pai de uma menina. Aí a menina, a situação mudou. Aí o olhar foi bem diferente. Por isso que eu perguntei, se são 2 meninas, é bem diferente, viu, Rafael? É bem diferente. Ah, eu adoro. Esses dias eu estava assistindo a entrevista do Neymar e ele falou, não, o cara falou que a paternidade transformou, ele falou a paternidade de menina, porque até então ele já é pai de um menino já, acho que 12 anos talvez, o filho dele, e ele está mudando agora a mentalidade dele porque ele teve uma menina. Então eu creio que a paternidade de menina... Eu nunca fui pai de menino, que também deve ser legal, né? Você jogar bola e fazer outras coisas, mas... De menina, né? Deus me presenteou com 2 meninas, sou muito feliz com elas, e são as minhas princesinhas. Sensacional, isso que é preciso. Isso que é preciso, como diz os Tugas. Rafael, eu não quero mais tomar teu tempo, né? A gente já está talvez um bom tempo aqui conversando, mas eu quero que você deixe aí uma mensagem para os homens aí, talvez que impactado aqui nesse bate-papo, aqui dizem, pô, tem curiosidade de conhecer mais aí do Rafael. E talvez esteja passando por aquilo que você passou, da dificuldade no relacionamento, talvez esteja enfrentando outros problemas, talvez financeiro, não sei. Lá no nosso grupo você viu, cada um estava com um cada um problema. tem um problema diferente, né? Aqui na Terra é aflição. Tereis aflições. Mas é ter bom ânimo, tá bom? Você vai vencer. É isso Tudo aí. passa. Mas eu queria que você deixasse uma palavra, olhasse nessa câmera aqui, deixasse uma palavra para os nossos telespectadores, porque estão na tela, então é telespectador mesmo. Então, olha,
acho que isso que o Morivaldo falou, né? Nós termos bom ânimo e vencer. E não estar sozinho. Eu acho que a mensagem final que vem no meu coração é essa. Você não precisa atravessar isso sozinho. Né? Você não precisa estar sozinho nesses períodos mais difíceis e complicados. Eu acho que nós estamos aqui, nós todos, né? Homens e tal, para apoiar uns aos outros. Né? Eu acho que muitas vezes nós nos deixamos ser levados, nós somos levados pelas dificuldades da vida e muitas vezes nós não temos as capacidades emocionais, físicas e financeiras para vencer tanta adversidade, porque o mundo hoje é um lugar assim com muitos desafios, né? Então, o meu convite é que você não fique sozinho, seja numa igreja local, seja com um grupo de amigos local, ou seja, eventualmente querendo fazer parte aqui do nosso movimento aqui, do movimento Homens com Propósito, que é um movimento que tem a ideia mesmo de criar esse ambiente seguro para os homens crescerem, prosperarem e evoluírem, né? Então, se você quiser vir, entre em contato aí também, né? Tanto no meu Insta pessoal quanto no Insta do movimento Homens com Propósito. Vai ser um prazer falar com você, tá bom? Um abraço, obrigado. Top demais, cara. Bom demais, né? Hoje, como eu falei, a gente está uns meses, talvez 7, 8 meses que eu conheci você, né? E tenho sempre bons contatos, conversando tudo, mas hoje eu pude conhecer um pouco mais o Rafael e é no dia a dia que a gente vai conhecendo, né? Vai tendo essa intimidade, conhecendo a essência da sua história. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu quero aqui agradecer por me permitir fazer parte da tua vida e da tua história, e ainda mais nessa questão de ajudar pessoas, de transbordar na vida de pessoas. E obrigado. Gratidão mesmo. Gratidão. Por fazer parte de tudo isso aí. E o próximo encontro é? Do movimento? Não, a imersão mesmo. A imersão, então, isso é 10 e 11 de maio. 10 e 11 de maio. Então, 10 e 11 de maio, vamos estar juntos lá. Eu já vou estar lá aprendendo mais e também... Mas nós temos a nossa caminhada em abril antes. Vamos ter a caminhada em abril, 27... A 30 de abril. A 30 de abril. Então, você se prepare. Vai ser... Eu estava ontem olhando aqui a montanha lá... E aí vai ser algo duro, mas coisa que o homem não pode voltar atrás. O homem tem que se posicionar e partir para cima, porque a gente nasceu para vencer. Mas é interessante você falar sobre isso, tudo, porque o homem, às vezes, ele fica reprimido. Desde o início da história de tudo, né? Quando fala assim do início da humanidade, a gente lembra de quê? De Adão. Adão, quando ele fez um erro lá, ele fez uma besteira, o que foi que ele fez? Ele se escondeu. E o homem, ele tem essa tendência. Às vezes ele faz uma situação e ele não assume, ele se esconde. E às vezes ele também tem situações que ele não tem culpa, mas ele assumiu ali na responsabilidade. E ele às vezes não consegue resolver e se esconde. Então o que eu quero dizer é, não se esconde não. Procura alguém que você possa compartilhar, somar forças e com certeza você vai vencer e vai sair aí dessa dificuldade, desse problema, seja lá o qual for. É o que eu falei, né? No mundo tem aflições, mas tem bom ânimo. Vai passar, você vai vencer. Rafael, gratidão. Gratidão. Obrigado, meu querido. De coração. Prazer estar aqui. Tem alguma coisa mais que você gostaria de compartilhar? Ou não, deu tudo por enquanto? É tudo. Então, gente, beijo no coração de vocês. Para quem não assistiu na íntegra, volta lá do início e assiste por completo, tá bom? Para você conhecer um pouco aí da história aí desse cara, desse grande homem, grande amigo, o Rafael Nassif, aqui no Falando Sério Podcast. Beijo no coração. E até o próximo encontro. Valeu.